Vamos lá, tá? Aqueles videozinhos que eu gosto de gravar, onde a gente fala bastante sobre as possibilidades do elenco do ano. Óbvio, vai ter gente contratada ainda, óbvio, vai ter gente saída ainda, isso é um fato, mas, né, vamos botar aqui, vamos especular um pouquinho, falar um pouquinho sobre as possibilidades do Mano Menezes montando esse time para 2024, né? Vamos nos animar um pouquinho aqui também. Só um ponto importante antes. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, tá? E você pode me dar uma moral muito legal indo lá na Fute Fanatics, tá? Vou até botar aí na tela o site da Fute Fanatics, tá aí, ó. futefanatics.com.br. Lá você tem o cupom Jornada10. Cupom esse que dá direito a várias paradas do Fluminense com 10% de desconto, além da questão da do 10% para quem paga no Pix, tá? Essa camisa aqui feminina, sem patrocínio, olha só. Aí, maneiro, hein? Para as mulheres que não querem ficar fazendo propaganda da Superbet aí, é uma boa. Meião infantil, eu comprei essa meia pra Murilo. Isso é útil, tá? Porque meia de criança normalmente é papagaiada, assim, é uma boa maneira ali de você já ir, pum, salpicando um Fluminense ali, né? A mochilinha da escola de Murilo, já joguei também, parece que essa daqui de rodinha, tá? Enfim, tem bastante produto do Fluminense lá também. E a camisa lilás infantil. A camisa modelo de jogador é esse preço? Caraca, sem patrocínio. Olha isso aqui, gente. Aproveita isso aqui, ó. É a camisa oficial do Fluminense, modelo jogador, que é boa pra quem joga bola com a camisa, a 239, sem patrocínio, mas é aquilo que eu sempre falo, pô, é 10% à vista de desconto se você pagar ali no Pix, já cai isso daqui pra 220, 216, 215, e mais 10% isso aqui sai por menos de R$ 200, pô, a camisa oficial. Enfim, aproveita. Vai lá, o link vai estar aqui na descrição da Fute Fanatics. Vamos lá, tá? A gente tá aí todo o elenco do Fluminense na teoria. Como eu falei, o elenco vai mudar. A gente vai ter, não é que cada um tá na sua posiçãozinha certinho e tal. Botei aqui o escudo do Sampaio Corrêa porque é o nosso primeiro adversário. Mas assim, dá pra gente ter um panorama geral e um olhar geral sobre o elenco do Fluminense. Então só algumas considerações. Botei todo mundo aqui, não botei só o Davi Terãs, tá? Enfim, porque eu não sei nem onde o Terãs tá jogando, né? Verdade é essa. E provavelmente não fica no Fluminense. Mas vamos lá, tá? Análise rápida, não é uma análise profunda, não é uma análise. Eu vou fazer um programa desse, tá? Mas não é uma análise pra você em setembro relembrar do que eu tô falando aqui, ok? Eu faço um vídeo que é como o Mano Menezes pode escalar o Fluminense em 2025. Esse vídeo tem com o Fernando Diniz, esse vídeo tem com o Marcão, esse vídeo tem com o Mano Menezes no ano passado. Esse vídeo tem com alguns treinadores, eu faço, e esse sim é o que é pra você relembrar no futuro. Esse daqui não, esse aqui é só uma análise mais superficial. Eu acho que no gol a gente não está bem servido pra 2025, mas pra 2026 pode ser que esteja. Aí você fala, ué, Gabriel, que eu confio 100% no Fábio. Fábio é o titular absoluto, não tem discussão. Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga não me dão confiança pra esse ano. Pra esse ano não. Se o Fábio se lesionar, eu entro em desespero. Só que boa parte da falta de confiança no Pitaluga e no Vitor Eudes é pelo baixíssimo número de jogos que eles disputaram até hoje na carreira. Um tem 8, o outro tem 9 jogos na carreira. E a gente tá falando do Vitor Eudes com 26, 27 anos, o Marcelo Pitaluga já com 22. Então, assim, o Marcelo Pitaluga ainda tá um pouco dentro da idade. O Vitor Eudes não, tem poucos jogos, dado o tamanho da carreira que tem. E aí, assim, por que eu falei que pra 26, pode ser que a gente tenha goleiro. Os caras joguem bem durante o ano, e aí eu vou falar, não, temos goleiro pra 26. Agora, pra 25, eu olho e falo, tenho medo. Se der uma merda com o Fábio, eu tenho medo. Vamos ver como é que vai ser o início do Vitor Eudes também. Um que eu queria ver também era o Gustavo Ramalho, né, do Sub-23. Deve ficar no banco nessas primeiras rodadas de Carioca. Vamos pro departamento da zaga, onde a gente saiu o Felipe Melo, né, e o Antônio Carlos. E o Fluminense renovou com o Manuel. Chegou a especular o Igor Rabelo, aparentemente não vem mais o Igor Rabelo não, a renovação do Manuel suplantou. E aí a gente tem uma zaga que foi muito bem no ano passado, com o Thiago Santos e Thiago Silva, mas não é garantia de que vai muito bem esse ano, principalmente o Thiago Santos. O Thiago Silva né, no geral.
Não vai começar a falhar do nada. Talvez pode ter um problema físico porque tem mais de 40 anos, mas técnica, né? Não tem como dizer que vai mal. O Thiago Santos, até agora no Fluminense, mostrou que boa parte do que se tinha com ele era muita implicância mesmo, assim, né? Então, mas novamente, eu não garanto o Thiago Santos bem constantemente. Ele fez uma temporada nesse ano acima do que é o nível de qualidade dele. E aí a gente tem o Ignacio, que vai jogar o Carioca pra se provar que tem condição física. Porque os poucos jogos que ele jogou, ele mostrou que tem bola. Agora é hora de mostrar que tem condição física. Teve uma lesão, se complicou muito o 2024 dele. E o Juan Freitas. Um vem do Sporting Cristal do Peru, o outro vem do Alianza Lima do Peru. Lembrando que o Freitas também pode fazer a lateral esquerda, né? Acho que com o Manuel, e a gente sabe exatamente o que pode ter do Manuel hoje, e ele como quinta opção eu acho bem de boa, e ainda reduzindo o salário, eu acho que a gente tem na nossa zaga um bom recorte do elenco, tá? Acho que talvez, a gente até tem aqui, eu não botei aqui na conta, mas assim, tem ainda o Felipe Andrade, né, nessa conta, tem alguns que vão jogar ali o Carioca, o Davi Schwindt, o Caio Amaral, mas que ainda não tiveram chances diretamente no profissional. E tem o Felipe Andrade aqui nessa conta, eu acho que tá bem ok. A gente tem um nível, uma zaga que executou em nível muito alto nesse ano, 2 reservas que se tem expectativa sobre eles, e outros 2 que a expectativa é baixa, mas a gente sabe o que pode encontrar. Eu acho que a zaga é um setor que, de início de ano, parece estar de boa. As laterais geram muito mais discussão do que problema, na minha opinião, tá? A gente tem 3 laterais esquerdos e 2 laterais direitos de início de ano que já jogaram pelo profissional e que podem acabar atuando ao longo do ano no time principal. A gente tem na lateral direita o Samuel Xavier e na lateral esquerda o Gabriel Fuentes, que terminaram como titular. A gente perdeu desses 2 setores 2 laterais esquerdos, o Marcelo e o Diogo Barbosa saíram. Um foi pro Fortaleza, o outro tá sem clube, saiu ainda antes de acabar o ano. Então a gente passa a ter aqui a chegada do René e uma subida talvez em definitivo do Esquerdinha. Na lateral esquerda, a gente tem incógnitas. A gente não sabe o que vai encontrar. As 2 laterais são antagônicas. A gente não sabe o que René vai apresentar. Se apresentar o que apresentou no Inter e no Flamengo, vai lá. Ok. Agora, o Gabriel Fuentes também é uma incógnita. Porque ele até agora jogou 2 jogos só no Fluminense. Jogou bem, é bem verdade. Mas jogou quase nada de tempo. Então, assim, é um cara de nível alto, que vem da Colômbia com muita moral, do Júnior e tal. E se tem uma expectativa boa sobre ele. Mas é uma incógnita. Pode ser que esse ano não renda, enfim. Você pode falar, qualquer jogador pode ser que esse ano não renda. É porque o Fuentes a gente viu muito pouco até agora no Fluminense mesmo. Mas tudo correndo normalmente, o Fuentes é o titular e o René é um reserva que vai jogar bastante porque é quarta e domingo direto. E a gente tem o Esquerdinha, que eu vi algumas pessoas falando assim, se eu sou a contratação do René, se eu sou o lateral esquerdo da base, eu peço demissão. Pra que um lateral esquerdo de 18 anos vai pedir demissão? Ele quer forçar pra jogar? Ele quer ter lugar, vaga cativa no time. Ele teve chance ano passado, foi bem em um jogo e quase entregou uma eliminação da Libertadores. Aí você quer que ele tenha vaga no time titular? Exatamente, eu tô falando dessa maneira, vocês sabem que eu protejo muito a base. Tô falando dessa maneira pra você ter noção de o que acontece quando você força um moleque. Então, assim, o Esquerdinha vai ter tempo, vai ficar no banco em alguns jogos, vai ter chance agora no início do Carioca, vai ter tempo pra mostrar seu valor. Mas também é incógnita, é jogador subindo da base. Do lado direito, aí são 2 certezas. Samuel Xavier e Guga, a gente já sabe o que pode encontrar deles. O Guga, eu não sei se sai, hein? Enfim, acho que as laterais, a gente tem a lateral de Série A. Num ano pode ser que seja 16º, no outro ano pode ser que seja 3º. Tanto o René, quanto o Samuel Xavier, quanto o Fuentes, quanto o Guga, e eu vou tirar o Esquerdinha dessa conta aqui porque ele não jogou no profissional direito. Os 4 já apresentaram qualidades e partidas e anos de nível de time campeão brasileiro ou de briga pelo G4 do Brasileirão. Mas os 4 também já tiveram desempenhos, inclusive no Fluminense, na exceção do René e outros clubes, de time que briga pra não cair. Vamos lá, aqui vem o principal problema do Fluminense. Então assim, lateral, você pode falar, Gabriel, você quer que contrate? Pô, claro que eu quero que contrate um lateral direito pra ser titularíssimo. Pra eu ter uma expectativa igual eu tenho no Fuentes. Claro que eu quero, mas não vai. Dentro da lógica e dentro do que é possível,
A lateral direita é essa daqui. E eu acho o Samuel Xavier, não acho o ano dele foi horroroso. Você vê, pega o meu vídeo de gols aqui, que você vai ver a quantidade de participação. Acho que Samuel, ele irrita. A verdade é essa, ele irrita. Mas o ano dele foi um grande 3,5, 4. Não foi o nota 0 que falaram, não. Aqui o setor mais problemático do Fluminense hoje, que é a volância. A gente tem outro que eu não coloquei aqui, que seria a dupla de primeiros volantes do Fluminense, Facundo Bernal e Vitor Hugo. Nem o Bernal me inspira confiança como primeiro volante, vi valências positivas nele como segundo volante, e o Vitor Hugo não me inspira como jogador. Então, vejo um déficit, ele primeiro volante mesmo, vejo um déficit no Fluminense de jogadores de combate. Ainda mais, mesmo com a chegada do Hércules, a possibilidade do Lima jogar um pouquinho mais atrás, né? Várias vezes a gente vê o Lima compondo meio de campo, compondo ataque. Há essa possibilidade. Então, assim, vejo com Bernal, Hércules e Martinelli, o Fluminense precisando de quantidade. Aí você vai falar, mas tem o Lima. O Lima não é exatamente um volante. Tem o Nonato. O contrato acaba no meio do ano. O Nonato tá emprestado pelo Santos. Vejo que falta gente aqui nessa volância, tá? O Martinelli a gente já viu várias vezes, a gente sabe que pode entregar, o Nonato a mesma coisa. O Bernal a gente vai ver num ano completo, espera-se que ele evolua em relação ao que ele jogou em 2024, e o Hércules vem com uma expectativa muito boa. O Mano Menezes já armou o time algumas vezes, tendo um tripé de volantes. E da última vez que ele fez isso, ele colocou Nonato e Martinelli em campo. Pode ser que dessa vez a gente veja o Hércules, com o Lima um pouquinho mais atrás. Enfim, é uma coisa que ele já tentou executar algumas vezes e falou que tinha dificuldade de achar essas peças no Fluminense. Acho que o Fluminense deve ir ao mercado, deve no sentido de tem que ir ao mercado buscar mais um jogador dessa posição. Tá saindo do Fortaleza agora, tá fechando com outro clube, mas o Zé Wellison seria um bom exemplo disso. É um volante que não precisa ter muita categoria, não precisa ser um gênio do passe e tal, porque a gente sabe que isso vai custar muito caro. Mas um volante que seja marcador, que cumpra obrigações de marcação em primeiro lugar. A gente não tem esse volante. No meio de campo, eu tive uma discussão bem longa com o Lessa sobre o que é um reserva pro Ganso. Porque ele falou, não, a gente precisa ter um jogador com as mesmas características. Só que assim, a minha visão é a seguinte. Um jogador, o Ganso tá no Fluminense, tá jogando pra cacete, porque a gente pegou ele lá atrás na baixa, e ele é um tipo de jogador que assim, o Ganso, entre aspas, tá? Ele não corre. Ele não contribui fisicamente como algum Lima vai contribuir, como o Nonato vai contribuir, como o Cano vai contribuir, Arias. Ele não contribui. É abaixo, isso é fato. Não é que ele não corre, mas é abaixo o nível de intensidade física dele. Só que como que ele compensa isso? Sendo um gênio. Ele é gênio. A bola bate no pé dele, ele é gênio. Isso faz com que ele seja um jogadoraço. Pra gente trazer um outro Ganso, o maluco não vai ter a disposição física e não vai ter outro gênio. Quantos gênios você tem no futebol brasileiro? E quantos gênios com problema físico você tem no futebol brasileiro? Que seria esse pra gente trazer. Já que o gênio tá... O Neymar se aposentou, o Endrick tá na Europa, o Estevão tá na Europa, o Vinícius Júnior, é porque eu não pensei em ninguém de criação, ele foi revelado pelo Fluminense, né? Tá faltando isso, a gente tem Evanilson, João Pedro, mas não tem o de criação nosso, largou a carreira também, que é o Marcos Paulo. Mas enfim, então a gente tem a dificuldade de ter o gênio no auge físico, a gente tem que pegar o gênio com problema físico. Tem outro? Não tem. Então, assim, o Renato Augusto, na teoria, é o substituto do Ganso, com o mesmo perfil de cadência, não é o mesmo perfil de jogo exatamente, mas de cadência, de bola com dificuldade, um pouquinho mais de mobilidade. E a gente viu que deu muito errado, porque o Ganso dar certo não é um milagre, é porque ele é um gênio absurdo. Então não acho que a gente tenha que ir no mercado buscar outro Ganso, não. Não acho que a gente tenha que ter um reserva com o perfil do Ganso, não. Acho que a gente precisa ter um jogador de meio de campo além do Lima, um jogador de criação. O Renato Augusto não é isso. O Terãs poderia ser isso, talvez. Não sei se é esse jogador de criação também. Acabou na carreira dele, não foi muito isso. Talvez seria o Léo Fernandes, que não teve intensidade para jogar aqui com o Diniz. Seria útil hoje? Seria, provavelmente seria. O Penharol acabou de pagar lá os 7 milhões nele. Mas no momento que passou aqui, não funcionou. E aí a gente não tem como, né? Adivinhar as coisas, né? Acho que a gente precisa ter um outro jogador de meio de campo. Mas quando o Ganso sair, o time tem que mudar o jeito de jogar. É isso que tem que acontecer. A gente não tem condições de ter. E aí o Lima
acaba cumprindo essa função, mas acho que cumpre muito melhor a de terceiro homem de meio de campo ou a de atacante. E a gente chega no ataque, falando que é o setor hoje, eu diria que a ponta, as pontas, são as mais bem servidas do Fluminense. E isso porque eu não coloquei os dois moleques de Xerém aqui, o Riquelme e o Isaac. Os dois não jogam pela ponta, o Isaac joga um pouco mais por dentro, mas eu não coloquei aqui ainda, ok? São moleques de 17 anos, fazendo 18 esse ano, e que tem que ser incorporados ao profissional, tem que receber chances como vão receber no Carioca, mas não tem que forçar a barra com eles não, é com calma. Claro, se eles forem muito bem, meu amigo, pode juntar os 6 aí que não vão tirar, os moleques são craques de bola. Mas eles são craques até agora no Sub-17, começando no Sub-20. Futebol profissional é um outro teste, tomara que dê muito certo. Então não coloquei eles dois aí ainda, tá? Ah, mas vocês colocou o Esquerdinha, porque o Esquerdinha já jogou no futebol profissional 3 vezes. O Isaac entrou 2 minutos, né? Então vamos falar das pontas. É que mesmo sem esses dois, tá bem servido, tá? A gente tem jogadores que já deram certo aqui no Fluminense, como o Keno. E claro, tô falando isso considerando a não venda do John Arias, né? Como o Keno e o John Arias, jogadores que já deram certo, que a gente sabe o que vai encontrar tecnicamente. O Kevin Serna agora iniciando a temporada, fazendo uma pré-temporada e podendo desenvolver um pouquinho mais. A gente sabe que é um jogador voluntarioso, que tem características positivas, tem a dificuldade com a bola, ele tem e tal, mas a gente sabe. E a gente tem uma certeza que é o Canóbio, com certeza assim que eu digo que já foi testado, que é um jogador nível de seleção uruguaia, um jogador de nível de Série A, um jogador que a gente tem uma expectativa de que entregue um futebol, vá lá, entre o Kevin Serna e o John Arias. A gente não espera que ele seja melhor que o John Arias, mas também não acha que ele vai ter um desempenho muito abaixo do que a gente viu no ano passado. E tem 2 apostas. O Paulo Baia, que vem por empréstimo do Primavera, um cara que jogou na Série B até agora, nunca teve chance e que é uma espécie de Lelê para esse ano. E no caso do La Vega, que é um moleque que é contrato de múltiplos anos, pra gente ver se consegue render alguma coisa. Então me anima, tá? As pontas me animam, ainda mais porque o Mano Menezes não necessariamente vai jogar com 2 pontinhas. Então, acho que tenho expectativa de ver, acho que o termo me anima pra isso. Eu tô com expectativa de ver todos os 6 em campo. Entendeu? Tô com vontade, tô cruzando os braços, falando assim, acho que... Óbvio, os 6 não vão dar bom, né? O Arias pode não dar certo esse ano. O Keno pode não jogar nada. Pode ser que o Canóbio aqui seja o pior jogador uruguaio da história do Fluminense. Mas... É difícil, por sinal. Uma briga com o Terãs e com o Martinucci. Mas a questão é meio lógica. De todos eles eu olho. Se o John Arias sair, cai o nível. E temos um problema. Falando em Lelê, eu cometi uma injustiça aqui, tá? Deixa eu adicionar o Lelê. Eu não botei o Lelê ali como centroavante. E vou colocar agora, porque ele é a terceira opção hoje, a verdade é essa. Cauã Elias, Germancano e Lelê. Fluminense negocia com o Rony, a gente não tem notícia de que fechou, nem nada, então nem coloquei aqui. Mas assim, aí a centroavância é uma que é onde eu tenho medo. E não sei se só contratar e ir no mercado resolve, porque eu não sei se a gente vai ter grana pra buscar gente boa no mercado. Que a minha questão é, o Lelê. Lelê já mostrou que tem um nível ok, ele já mostrou que tem nível pra jogar em time maior do que eu era o Volta Redonda no ano passado. Porém, não mostrou ainda que tem nível pra jogar Série A do Campeonato Brasileiro. Teve uma lesão muito séria, perdeu 1 ano da carreira. Vamos ver se nesse ano vai. Não é uma confiança alta pra mim de que se o Lelê for o nosso camisa 9 no Brasileirão, ele vai guardar 15 gols. Não é essa a minha confiança. Então, por isso que eu tenho meu G6, mas acho que no Carioca, como contribuição, como um terceiro centroavante, já fez jogos bons de Brasileirão, a estreia lá contra o América Mineiro, o próprio jogo contra o Bahia, não é um jogo tão bom dele, mas ele faz gol. Então é o tipo de situação que eu acho que o Lelê, como terceiro homem, ok, mas eu acho que o ideal pro Fluminense pra ele era um empréstimo pra Série B. Agora, Germancano, incógnita. A gente tá falando de um homem que fez 84 gols em 2 temporadas, foi artilheiro do mundo e não sei o que lá, um destaque absurdo no mundo inteiro, recorde de gols no Campeonato Brasileiro, batendo recorde de gols, acho que nesse século de artilharia da Libertadores, artilheiro de todos os campeonatos que joga, e aí no ano seguinte... Ah, mas ele tá lesionado. Ele já jogou lesionado em 23 mesmo. Faz um ano ruim, o ano do Germancano foi ruim. Não foi péssimo, ele fez uma quantidade importante de gols, inclusive. Se a gente escapou, é por causa do Germancano, o gol dele contra o Atlético Paranaense dá 2 pontos pra gente e tira 1 ponto do Atlético Paranaense. A gente poderia chegar na última rodada numa situação muito mais complicada do que chegou.
Mas eu não sei o que esperar do Germancano em 2025. A verdade é essa. Eu torço pra que dê muito certo. Eu espero que dê muito certo. Mas eu não tenho essa certeza. Já em relação ao Cauã Elias, já mostrou que tem qualidade. Eu acho que se o Cauã Elias passar o ano todo aqui no Fluminense, muito provavelmente vai fazer ali uns 10, 15 gols no mínimo, que é um número aceitável pra um centroavante da idade dele, né? Com menos de 20 anos e tal. Acho que faz até mais do que isso. Dito isso, acho que o Cauã Elias vai embora no meio do ano. Não tenho a confiança de que ele termine. Então, me falta confiança nos 3 centroavantes. Eu deixei também de fora alguns moleques, como eu falei, o Riquelme Felipe, o Isaac, o Terãs, que a gente não... Eu não sei nem onde encaixar o Terãs aqui, não tem expectativa nenhuma pro Terãs aqui. Basicamente esses que eu deixei de fora. O Vitor Hugo que eu já justifiquei. Gustavo Ramalho também, enfim. Esse é o retrato do elenco do Fluminense agora. Tá gostando do elenco? Tem a cara do Mano Menezes. Aonde o Fluminense tá precisando contratar nessa janela de transferências? Comenta aqui embaixo, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!